no Salmo de número 23 e o versículo 6, que diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Meus amados, foi me dada a oportunidade de me trazer uma saudação. Eu não vou falar histórico da congregação e nem vou pregar a palavra, porque já tem a pessoa certa para trazer a palavra. Estou aqui só compartilhando dessa alegria com meus irmãos. Mas eu não poderia deixar de hoje falar um pequeno relato do que a gente passou nesse trabalho, já que já foi citado, e é do conhecimento de todos aqui presentes, que o Senhor, pela sua graça e misericórdia, usou a minha vida juntamente com a minha esposa para iniciar esse trabalho dessa congregação. Rapidamente eu queria dizer que é motivo de muita alegria, irmãos, porque naquele ano de 1998, a gente estava em um dia, uma reunião ali na congregação do Croatá 2, direção do pastor Israel. E naquele dia o pastor lançou um desafio para abrir 7 novos trabalhos no campo de Pacajus. E ele falou do trabalho e perguntou às pessoas que teriam coragem de abrir trabalho no campo de Pacajus. E algumas pessoas, e eu fui um bem que levantei a mão e disse que teria coragem desse desafio. E o impressionante, irmãos, é que naquele dia foi iniciada, o pastor citou os locais que precisavam abrir trabalho, que era no caso Cumaru e outros mais, né? Bangu 2, Bangu Braz e tantos outros mais, era 7. E eu fiquei assim, irmão, porque naquele dia eu ia fazer uma pergunta ao pastor Israel, diante daquela reunião de obreiro que estava sendo realizada ali no Croatá 2, e alguém fez essa pergunta antes de eu fazer. O dirigente ia iniciar o trabalho disse assim: pastor, e aonde vai ser a congregação? Aí o pastor Israel disse assim: onde tiver um poste, vai a congregação. E eu ia fazer essa pergunta, e antes, quando eu ia fazer, o irmão fez na minha frente. Eu digo: eu já não vou mais fazer. Como eu já sabia que ela não tinha um poste, eu digo: isso é muito fácil achar essa congregação, né? Aí eu saí, irmãos. O Lucas era o presbítero, era o dirigente do Bangu 1, me direcionou para cá, e o Antônio Célio do Bangu Braz, né? Lembra assim? Foi assim, Antônio Célio, concorda comigo? A gente veio para cá e o Antônio Célio foi para o Bangu Braz e iniciar o trabalho no Bangu Braz. E quando eu cheguei aqui, irmãos, eu vim descendo esse alto evangelizando mais a minha esposa. Eu me lembro como se fosse ontem. Eu disse: meu Deus, por onde eu vou começar? Eu comecei evangelizando aquela rua ali, por outro lado da BR, desci para cá. E por intermédio da irmã Lúcia Helena, ela disse que eu viesse na casa dos pais dela, né? Quando eu vim, desci para cá, tinha a casa do seu Juvencio, entrei. Quando cheguei lá, comecei a conversar com a irmã Esther, né? E a gente conversou, ela deu o maior apoio. O seu Juvencio, naquela época, que dorme no Senhor, ele era mais fechado, mas através da Lucela e da irmã Esther, a gente teve livre acesso para conversar com ele a necessidade, e não demorou muito, né, como já foi falado, para ele ceder para nós um quartinho do motor, né, que justamente, era mais ou menos aqui, não? Pronto, onde está essa lâmpada, né, tinha um quartinho, né, e com a bênção de Deus e do seu Juvencio com a irmã Esther, a gente iniciou esse trabalho. A gente chamou o Almeida, que era pedreiro, ele botou as janelas, as portas, ajeitamos, era pequenininho, estreitinho, mas foi aqui onde nós começamos, irmãos. E foi aqui onde eu vi grandes coisas o Senhor fazendo naqueles dias. A gente começou, a irmã Esther, eu, a minha esposa, meu sogro veio tocando um violãozinho que não sabia, mas o que ele sabia, ele fazia pra gente. A minha sogra veio dar um apoio, mas a minha esposa, a voz muito bonita, quando eu começava a cantar, meu sogro dizia assim: Cristiano, com essas duas, esse trabalho não vai para frente. Como mulher de voz feia, essa minha mulher, essa é a minha filha. Eu disse: mas seu Chico, é o que nós temos, elas duas, vamos deixar Deus usar, né? E a minha esposa ria tanto, né? E a gente começava, a irmã também Esther para louvar, e ela não tinha muita prática, mas era assim que a gente começou o trabalho, com muita dificuldade, instrumento nem pensar, né? E foi assim, irmão, que iniciou. Mas deixa eu dizer uma coisa para mim concluir, irmãos, que eu não vou contar o histórico não, todo não. Mas um dia, nós tiramos um dia para botar 12 horas no altar com a igreja orando. E nesses dias, a irmã Elineide já estava se congregando conosco, já estava aqui com a gente. E o marido dela era muito difícil quando ela vinha para a igreja, que ele não deixava ela vir para a igreja. Quando chegava em casa, ele não queria deixar ela entrar, a irmã Elineide Brasilina, né? E, irmão, impressionante que nós estávamos tirando 12 horas no altar para o Senhor de oração, nesse quartinho. E quando foi meu dia, o irmão Zé tinha botado um ventilador de teto, não sei se a irmã Esther lembra disso. Um ventilador de teto fazia muito barulho, mas deixa que o bicho fazia barulho, porque não estava colocado direito lá na linha. Meio dia, mais ou menos, esse ventilador cai, meus irmãos.
As paetas desse ventilador, ele ficava nas 4 paredes da igreja, batendo nas paredes, e o motor caiu na cabeça da irmã Aurinete. Aí pronto, aí eu digo, pronto, Jesus, agora vai. E peguei ela, levei pro hospital. E foi uma pancada, não foi grande, o Senhor deu um grande livramento. As paetas pegavam nas paredes, mas não atingiu nenhum cristão, nenhum crente que estava dentro da igreja. E aí Maurineide foi comigo pro hospital, ela vinha chorando, e eu descobri que ela estava chorando não era pela dor que ela estava sentindo, porque não tinha acontecido quase nada. Aí ela disse, não, irmão, sabe o que é? Eu estou preocupado porque quando eu venho para a igreja, que eu volto bem para casa, meu esposo não deixa entrar. E eu dizendo o que aconteceu, ele nunca mais vai deixar eu vir para essa igreja. Aí eu digo, Jesus, os crentes já é pouco e vamos perder mais uma, Jesus. Não deixa não, Senhor. Resumindo a história, sabe o que aconteceu? Logo o Senhor salvou o marido da Aurinete, que era o Eduardo, né? Então foi assim que esse trabalho iniciou, foi difícil, mas foi muito gratificante, irmãos. Quando eu tive que sair daqui, eu deixei o irmão Célio, né? Que era a pessoa que me ajudava. Mas já tinha 22 crentes congregados depois de 1 ano e alguns meses, tá bom, irmãos? Então foi um trabalho difícil, mas o Senhor deu vitória. E o resultado está aqui, uma congregação bonita, um povo bonito e abençoado por Deus. Desculpa pelo tempo que já tomei. Teria muito o que falar sobre esse trabalho, mas o tempo não nos permite. Mas eu sou muito grato a Deus, irmãos, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, porque o Senhor grandes coisas tem feito por nós. E por isso estamos alegres nesta noite. Então, irmãos, resumindo e terminando aqui minhas palavras, se existe uma pessoa que Deus usou para que esse trabalho hoje estivesse aqui, uma das pessoas importantes é alguém que já dorme no Senhor, como eu já citei o nome, é o seu Juvencio, e essa família está de parabéns pela atitude da irmã Esther e seu Juvencio, que apoiou tão de bom grado esse trabalho aqui nessa localidade. Deus abençoe a todos aqui presentes, eu agradeço a oportunidade. Amém.